Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula. Hoje aí nós iremos falar sobre, os mitos dos povos indígenas. Como vocês já viram anteriormente, sobre os mitos, as lendas que foram contadas aí por diversos tipos de povos da humanidade. E hoje nessa aula de hoje, nós iremos retratar sobre os mitos dos povos indígenas, né? Então, os mitos dos povos indígenas eles são muito comuns em diversas culturas indígenas, aqui inclusive no Brasil. A principal maneira de ensinar os saberes do grupo às novas gerações é por meio da fala, né? Ao narrarem mitos, os indígenas eles explicam o surgimento do universo, o dia, a noite, a morte, a vida e até mesmo a origem de alimentos como o milho, o guaraná e a mandioca. Então, há uma diversidade aí, de mitos contada pelos indígenas e de uma forma de narrar, né? Então, hoje nós iremos aí ouvir um pouquinho mais. Então, por terem maior conhecimento das tradições de seu povo, são geralmente os líderes. Quem é o líder da tribo indígena? O cacique, né? O xamã e ou também o pajé, ou as pessoas mais velhas da comunidade indígena que se encarregam de compartilhar as histórias com o dos demais indígenas, tá bom? Vamos lá. Aqui, os povos indígenas também expressam valores, né, histórias e a maneira que compreendem o mundo por meio de pinturas corporais, como você está vendo aí, né, os indígenas Carajá que eles pintam, ou até mesmo tatuam o rosto, né, com vários círculos, né, uma forma deles do ritual deles que eles têm, que acontecem aí quando a criança passa a ser, a ter uma idade acima de 11 anos, ela já passa a ser considerada aí já uma menina, né, e tudo mais. Muitas dessas pinturas são inspiradas em elementos da natureza, como plantas e animais. Esses desenhos podem representar a etnia a que pertence, determinado momento da vida do indivíduo, casamento, ou luto, o nascimento de um filho, ou até mesmo a condição dele na sociedade, se é solteiro, ou se é casado, né, ou se é um guerreiro. Então você vê que há um ritual entre esses povos indígenas, tá? Então vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. Bom, eu quero contar para vocês hoje a história, tá? Sobre a Iara. Iara, né? Aí é uma lenda. Ela é uma linda sereia que vive no rio Amazonas, né? Sua pele é morena, possui cabelos longos, como você veja aí na imagem, né? Negros e os seus olhos são bem castanhos. E a Yara, ela costuma o quê? Tomar banho nos rios e cantar uma melodia, né? E dessa forma, os homens que veem não conseguem resistir aos seus desejos, né? E pulam dentro do rio. E ela tem o poder de cegar quem admira e levar para o fundo do rio qualquer homem com o qual ela deseja se casar. E os índios acreditam que tanto no poder de Yara que eles evitam passar por perto dos lagos ao entardecer, tá? Então, segundo a lenda, Yara ela era uma índia guerreira, a melhor da tribo, e ela recebia muitos elogios do seu pai, que era um pajé. E os irmãos de Yara tinham muita inveja dela, né? E eles resolveram matá-la num dia à noite, enquanto ela dormia. E Yara, que possuía um ouvido bastante aguçado, né, os escutou e os matou. Então, com medo dessa reação de seu pai, Yara fugiu. Aí seu pai, o pajé da tribo, ele realizou uma busca, né, implacável e conseguiu encontrá-la. E como forma de punir, né, ele deu punição, ele trouxe ela à morte e jogou no encontro dos rios Negro e Solimões, que esses dois rios se encontram lá no Amazonas. Tá? Alguns peixes levaram a moça até a superfície e a transformaram em uma linda sereia. Então você vê que é uma lenda, reza a lenda, né? Dessa linda sereia aí que foi castigada pelo seu pai, que era um pajé da tribo, só pelo fato dela ter matado aí, só pelo fato não, né? Dela ter matado os seus irmãos. Mas antes, os seus irmãos já desejavam a morte dela por ela ser, né, tão desejada, por ela ser tão linda assim.
Então os irmãos queriam matá-la, né? Então ela recebia muito elogio, principalmente do seu pai. E os irmãos acabaram ficando com ciúmes, falaram, vamos matar a sereia, vamos matar a Yara. E aí ela se tornou sereia a partir do momento que o seu pai, né, foi puni-la por ela ter aí matado seus irmãos, que desejava tanto a morte dela, tá bom? Então, essa é uma lenda, tá? Indígena. E também tem uma lenda aí do Curupira. Alguém já ouviu falar do Curupira, né? Que aí, de acordo com muitas histórias são relatadas sobre essa lenda, né? O Curupira, ele é um dos seres que mais causavam medo nos indígenas no século passado. Né? A descrição física desse ser aí afirma que ele teria um corpo de um menino, baixa estatura, cabelos vermelhos, como você veja na imagem, e os pés ao contrário. Tá vendo aí? Percebe aí no pezinho, né? Isto é o quê? É com os calcanhares para frente. Além disso, esse também, né, teria grande força física. E essas características físicas, né, desse ser fazem parte da versão mais conhecida dessa lenda. Mas existem outras versões que apresentam o Curupira com diferentes características, né? Então, porque cada um conta a lenda da forma que quer narrar, tá? Existem aqueles que dizem que o Curupira seria careca, né? E com olhos e dentes verdes, por exemplo, né? E esse ser aterrorizava os indígenas, porque ele seria um defensor da floresta. E assim, voltava-se contra todos aqueles que entravam no mato para caçar animais ou derrubar árvores. E vocês sabem que os indígenas, eles viviam da caça, da pesca. E esse Curupira impedia, né, qualquer ser, né, qualquer indivíduo entrar lá para caçar. E os indígenas acreditavam que o Curupira ele poderia aterrorizar suas vítimas e até mesmo matá-las, além de acreditarem que os corpos dos seres humanos encontrados na floresta eram vítimas até mesmo do Curupira. Então os índios eles acreditavam o quê? Eles acreditavam e temiam tanto no Curupira que muitos, quando iam para entrar na floresta, né, eles prestavam oferendas aos deuses da natureza, né, para garantir o favor desse ser. Né? A lenda fala que o Curupira ele gostava muito de cachaça e fumo, mas existem relatos que os indígenas ofereciam flechas, penas de aves, entre muitos outros objetos. Então você entenda o que dessa lenda do Curupira, né? Ele é até chamado até então de demônios, né? De demônio, porque ele aterrorizava muito a vida dos indígenas. Ele não permitia que os indígenas iam para caçar nem pescar. Né? Ai daquele que entrasse na floresta, chegava até a ser morto por esse Curupira aí, o demônio que era denominado aí pelos indígenas, tá bom? Gente, e como atividade para casa, tá? Vocês vão pesquisar sobre a lenda da Vitória Régia ou Mumuri, tá? É a estrela dos lagos. Você vai pesquisar sobre essa Vitória Régia, tá? É uma lenda também folclórica, é um mito indígena. E você vai pesquisar e vai registrar no seu caderninho de história. Na nossa próxima aula de história, nós iremos aí corrigir, tá? Eu vou pedir para que vocês aleatoriamente leiam a sua pesquisa sobre a lenda da Vitória Régia, tá bom? A Estrela dos Lagos. Então, vocês estão vendo por todas essas aulas, né, deste bimestre, vários mitos. Então, você encontra aí, você vê uma diversidade de histórias narrativas, sendo elas lendas, né, por uma diversidade de povos. Vocês ouviram dos egípcios, vocês ouviram dos mesopotâmicos, vocês ouviram dos gregos, vocês ouviram, né, agora dos indígenas. Então, você tem que entender que o mito, né, é algo que foi narrado pela população, né, da humanidade anterior, né, dos nossos antepassados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí dessa história do Curupira e da história da Yara, né, a sereia linda aí, tá bom? Agora vai em frente e faça uma pesquisa sobre a lenda do Vitória Régia aí, tá bom? Um beijinho no coração de cada um e até a próxima aula.